Bem, vocês sabem que nós estamos estudando na quarta-feira o livro Nascidamente. Já lemos e explicamos, fizemos a exposição dos capítulos 1, 2 e 3. Esses 3 capítulos foram capítulos de introdução, em que nós tratamos ali de alguns problemas, né? Alguns problemas de natureza geral, histórica, acerca do próprio homem e a sua evolução, no caso do primeiro capítulo. No capítulo 2, nós falamos o problema do adestramento do corpo, em detrimento a uma expansão de consciência, uma consciência de fato transformada. No terceiro capítulo, nós então falamos acerca do principal problema que dá origem a este livro, que é o problema da teologização da verdade. Quando transformaram a verdade em meros dogmas, em meras doutrinas, e nessa mudança, as doutrinas, vistas do ponto de vista meramente teológico, perderam efetivamente a sua conexão com a realidade interior e espiritual da humanidade. Então, o nosso objetivo é o quê? É procurar conhecer a nós mesmos. Conhecer o que é o homem por meio da Escritura, que revela o homem, e também conhecer a Deus, porque a Escritura testifica acerca de Deus, testifica sobretudo acerca de Cristo. Então, nós queremos compreender efetivamente o que as doutrinas bíblicas principais dizem acerca da experiência humana. Então, nós estamos saindo do âmbito meramente intelectual para compreender, então, os eventos espirituais que ocorrem dentro do homem. Então, a partir de hoje, nós veremos vários temas. Começaremos hoje com um tema específico, e aí vamos seguindo, tema a tema. Salvo engano, vamos tratar 8 temas principais, ok? De modo, por exemplo, que muitas coisas serão resolvidas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, não raras vezes e até hoje, presta atenção, não raramente e até os dias de hoje, pessoas, às vezes membros do DEVAP, já há algum tempo, me fazem perguntas como, por exemplo, se fazer isso ou aquilo outro leva alguém a perder a salvação. Essa pergunta me parece fora de lógica e fora de lugar. Por qual motivo? Porque quando alguém pergunta se o indivíduo ou fazendo isso ou aquilo ele pode perder a salvação, é o equivalente a ele falar ou perguntar se o indivíduo fazendo isso ou aquilo de bom ele pode se salvar. Perfeito ou não? Como se a salvação ou a não salvação fosse o resultado de se fazer isso ou se fazer aquilo outro. Como que o mero ato de fazer o bem, ou um suposto bem, ou um suposto mal, desse o direito ou a garantia de alguém de ser salvo, ou o condenaria à morte eterna. E nós absolutamente não cremos nisso. Nem que fazendo algo somos salvos, por isso, e nem que fazendo qualquer outra coisa perdemos a salvação. Os irmãos entenderem que a teologia, ela coloca a salvação dentro desses planos, do fazer e do não fazer. Inclusive, até a própria teologia reformada, que acredita na doutrina da eleição e predestinação para a salvação, né, eles só podem conferir a salvação a um suposto eleito, se esse eleito der a evidência de que ele é um eleito. Ou seja, eles dizem, não, Deus salva o homem, independentemente de suas obras, pela sua soberania, pelo seu poder. Mas se o suposto ou o possível eleito não dá as provas de ele ser um cristão, logo eles dizem, então esse certamente não pode ser um eleito. Então, ou seja, eles caem no final no mesmo lugar que os outros, ou seja, é preciso ver uma evidência de uma obra externa que lhe garanta a salvação, de algum modo. Alguém falou, então, como é entender a salvação? De que maneira? Então, neste livro, nós vamos estudar a salvação, a redenção, o que é,
como ela acontece. Só para que ninguém fique um pouco voando, nós entendemos que a salvação não é um ingresso que dá acesso ao céu.